Oi gente, eu tô aqui na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, e a gente vai falar hoje um pouco sobre representação LGBT no cinema. Para falar com a gente está aqui o Marcos Mello, crítico e pesquisador de cinema. Tudo bom? Obrigada por nos receber aqui. Quer falar um pouquinho sobre a sua trajetória no cinema? Eu trabalho na área de cinema já há mais de 20 anos, né, como programador de cinema, né. Eu ingressei na Secretaria Municipal da Cultura, na coordenação de cinema, vídeo e fotografia nos anos 90 e trabalhei então ao longo dos anos com programação de cinema, né, também bastante envolvido com projetos de pesquisa de cinema, produção de livros, né. E também no início dos anos 2000 eu comecei a me dedicar mais à crítica de cinema, né? Eu sou editor de uma revista de cinema com um grupo de amigos, uma revista chamada Teorema, já tem 15 anos de existência, né? Então o meu envolvimento com a área já tem um certo tempo e envolve essas áreas, né? Programação, pesquisa e a crítica cinematográfica. Bom, recentemente a questão da representação voltou à tona, agora com o lançamento do Bohemian Rhapsody, né, que saiu em novembro, o filme que trata da história do Queen e especificamente do Freddie Mercury também. E a gente tem visto nas redes sociais alguns relatos de pessoas se manifestando no cinema, até com vaias, quando teve aquelas cenas de um beijo gay do Freddie Mercury que era bissexual. E por mais que seja conhecido o fato dele ser bi, muitas pessoas ainda têm alguma resistência a ver isso na tela do cinema. E eu queria saber um pouco como você percebe essa resistência do público e essas manifestações contrárias assim, a ver isso realmente representado no cinema. É curioso isso, na verdade, né? Porque esse boato, né, dessas manifestações começaram a surgir nas redes sociais, realmente, né, como tu falaste. A gente não sabe até que ponto isso é verdade ou não, né? Se isso não é só um boato, não é só mais uma fake news. Porque eu te confesso que a minha sessão do filme, quando eu assisti, a sala estava completamente lotada e foi quase uma celebração, assim, não aconteceu nenhuma manifestação nesse sentido, né? Mas isso efetivamente pode ter acontecido, né? E a gente sabe que hoje o Brasil está vivendo uma nova onda conservadora, né? Muito em resposta a uma série de avanços que se conseguiu nos últimos anos, mesmo em relação a isso, né? Porque eu lembro que há alguns anos, né, havia toda uma polêmica até em relação a uma representação nas novelas, né? Nas novelas da Globo, o beijo gay na novela, teve uma novela que tinha um dos núcleos centrais, era um personagem gay, que no final haveria um beijo gay, que inclusive foi gravado e que acabou não indo ao ar, né? Mas essa questão na televisão já foi superada, né? O primeiro beijo gay numa novela brasileira foi numa novela no canal SBT, né? Depois disso, várias outras novelas, né, e séries já tornaram essa questão bastante presente na televisão, né? Eu lembro particularmente de uma novela também da Globo, que no primeiro capítulo houve um beijo gay entre duas personagens mais velhas, vividas pela Fernanda Montenegro e pela Natália Timber, e isso foi muito mal recebido, né? Tanto por serem mulheres mais velhas, que a gente sabe que tem todo um preconceito em relação à representação da sexualidade de pessoas de mais idade, né? Isso a gente também convive com esse preconceito, né? Mais analistas na época colocaram a culpa dessa repercussão negativa ao fato desse beijo ter acontecido no primeiro capítulo, sem o público ter tido tempo, né, de se familiarizar com essas personagens, de simpatizar com essas personagens, de entender que essas personagens faziam um casal gay na novela, né?
didn't know it was fancy dress for it. You look like an angry lizard. Got to make an impression, darling. E essa questão que você falou de se acostumar, do público se acostumar com o personagem é interessante, porque, por exemplo, agora no Bohemian Rhapsody é baseado em fatos reais e é conhecido que o Fred era bi, enfim, inclusive um dos trailers indica a questão da sexualidade que poderia ser discutida no filme, dá um trechinho um pouco daquela cena, enfim, poderia ser algo mais que o público esperaria. Mas em ficção, às vezes os personagens não precisam ser, seria uma escolha dos criadores, por mais que eles poderiam escolher omitir essa parte no Bohemian Rhapsody, por exemplo, quando você está criando algo de ficção, você pode fazer o que quiser, em tese. Sim. E daí você percebe que é um desafio maior para os criadores incluir personagens em filmes que talvez não necessariamente seriam da temática LGBT e talvez pensando nessa resistência que o público pode ter, como se fosse aparecer como uma surpresa, por exemplo, para o público e poderia ter mais resistência. Na verdade, assim, né, a gente tem o público, ele é muito diversificado, né? As pessoas, na verdade, cada vez mais a produção audiovisual, ela tem nichos, né? Se a gente for pegar, por exemplo, hoje uma plataforma como a Netflix, que muita gente assiste, né? Você vai ver lá no menu que tem, inclusive, uma seleção que são filmes e séries de temática LGBT, né? Então, as pessoas já sabem o que elas vão encontrar ali, né? E se as pessoas vão ao cinema, né, sem saber do que se trata o filme, elas até podem eventualmente se surpreender, mas isso não é de maneira alguma escondido, né? A gente pode pensar, por exemplo, em dois casos recentes, né? O filme Moonlight, que é um filme que ganhou o Oscar de melhor filme, inclusive, né, há 2 anos. Trabalha com 2 linhas de representação que sofrem preconceito historicamente, né, que é a população negra nos Estados Unidos, que é um país extremamente racista, né, e os personagens, o protagonista é um jovem gay, né. É um tema que cada vez está mais presente, né? Isso, se a gente for pensar, há alguns anos seria muito pouco provável de acontecer, né? E no ano passado a gente teve um outro caso, né, que um filme que teve grande repercussão, que é o Chama-me pelo Teu Nome, né, que mostra uma relação homoerótica, né, entre um personagem mais velho e um adolescente. Ou seja, é bastante polêmico, né? Mas o filme foi muito bem recebido, foi um sucesso no mundo inteiro, né? Eu particularmente acho que é um filme muito importante, né? Que cumpre um papel muito importante, né? Então eu acho que a gente tem tido realmente muitos avanços. Óbvio que sempre alguém pode rechaçar esse tipo de filme, né? Pessoas mais conservadoras. Mas eu acredito que, no geral, né, a gente tem tido cada vez mais presente no cinema, no audiovisual, essa representação, né? We're 4 misfits who don't belong together. They're playing for other misfits. E em relação a esses filmes que você citou, o Chame-me pelo Seu Nome, Call Me by Your Name e o Moonlight, tem alguns filmes, por exemplo, esse Chame-me pelo Seu Nome, que tem como ponto mais central, digamos, um relacionamento LGBT, enfim, ou um personagem, e traz aquilo como um tema mais presente. Mas que talvez esses filmes mais que visem a uma audiência maior, talvez ainda você percebe um maior... que também existe esses avanços ou que é um pouco menor. Um exemplo também, agora recentemente saiu aquele segundo filme do Animais Fantásticos e Onde Habitam, da série Harry Potter. E daí uma discussão que se teve recentemente foi do personagem do Dumbledore, que depois que saíram os livros do Harry Potter originais, a autora falou que ele seria gay, embora não tivesse sido falado em nenhum momento dos livros. Mas daí agora nesses filmes que trazem ele mais novo, tinha pessoas criticando a escolha dela não colocar isso mais abertamente nesses filmes. Como você percebe essa questão do ponto de vista dos criadores? Se há ainda se eles ainda hesitam em colocar esses personagens em filmes que não necessariamente sejam sobre isso e que tenham audiências maiores?
Nesse caso a gente está falando muito, né, do cinema americano, né, das mega produções, os chamados blockbusters, né, que por terem no seu projeto, né, justamente a intenção de atingir o maior número de pessoas possível, né, todos os tipos de público em diferentes países, em diferentes culturas, né, obviamente há um policiamento maior em relação a isso, né. A gente tem lido, né, que em breve a gente vai ter um filme de super-heróis com um super-herói gay, né, que isso vai acontecer, que é meio inevitável, né. Eu acredito que sim, isso em breve vai acontecer, né, mas claro, a indústria ela sempre hesita mais quando ela vai oferecer um produto que tem uma penetração maior, para não ficar mal com ninguém, né? Então, assim, são avanços graduais, né? Que a gente vai ver acontecer cada vez mais. Apesar dessa onda conservadora que a gente percebe aí na política, nas urnas, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito forte, né? Uma geração muito grande de pessoas que efetivamente saiu do armário e que não vai mais voltar para o armário, e o cinema fatalmente vai ter que representar isso, né? Not everyone is a star, Freddy. What are you afraid of? You can't get anywhere pretending to be someone you're not. You regret it. Na questão LGBT, enquanto, por exemplo, um personagem negro ou uma personagem mulher, você vê na hora que está acontecendo essa representação, às vezes, se for só um personagem, não um casal, pode ser um pouco mais difícil de representar e incluir e colocar aquele fato de que a pessoa é, sem as pessoas achar que estão forçando. Como se faz isso de uma forma mais natural? Isso vai depender muito dos diretores, do trabalho dos diretores, dos roteiristas, dos atores, o peso que eles querem dar para isso, né, no filme, né, a intenção mesmo de que essa seja também uma questão do seu filme, seja ela uma questão paralela ou não, né? Dependendo, pode cair o risco de cair num estereótipo daqui a pouco, assim, se você quiser deixar mais claro que a pessoa é gay ou deixar ela falar. Na verdade é isso, né? As pessoas elas reagem de diferentes maneiras, mas isso depende muito da forma como a representação se dá, né? Se a gente for pensar em séries, por exemplo, a série de maior sucesso atualmente, que é o Game of Thrones, que é um fenômeno mundial, né? Ela teve desde o início personagens gays, né? Inclusive com representações de sexo mesmo, né? De relações sexuais, né? E isso, na verdade, não causou nenhuma grande celeuma, nenhum grande escândalo. Os espectadores parece que têm lidado bem com isso, e cada nova temporada do Game of Thrones é super aguardada, né? As pessoas têm o maior interesse em continuar acompanhando a série. O que eu acredito é que a gente chegou num momento hoje da representação dessas questões que não tem mais volta, né? Eu acredito que isso vai ser cada vez mais comum, cada vez mais naturalizado, né? E isso é um sinal dos tempos, né? A gente está vivendo no século XXI, essa questão já está muito melhor digerida, né? Pela maior parte das sociedades, né? Pelo menos as sociedades ocidentais, mas eu sou bem otimista em relação ao que a gente está vendo hoje no cinema, na televisão, né? Em relação a esse tipo de representação. E para a gente encerrando a conversa, então, qual é a importância disso tudo, desse movimento, dessa representação? Eu acho que é principalmente dar voz, né,
aos dramas, às vidas desses indivíduos que têm um comportamento, né, que não é o mesmo comportamento predominante numa sociedade heteronormativa, né? Quer dizer, a gente vive num mundo que ele pode ser majoritariamente heterossexual, né? Branco em vários países, né? Mas o mundo não é só isso, né? Existem outros tipos de comportamento, existem outras sexualidades, né? Que precisam ser representadas e que estão aí. Isso tem um impacto enorme, né? Em relação à construção da subjetividade, da autoestima, né? De perceber que não precisa ter só super-herói loiro ou bonito, né, super forte e tal. Não, e isso tem um efeito muito importante na vida de muitas pessoas. E o cinema, eu acho que tem cada vez mais, né, se tocado disso e está atento para essas questões. Então vamos aguardar esse anunciado filme sobre um super-herói gay que está se anunciando, que em breve aí a gente deve ter, provavelmente da Marvel. Vamos aguardar então. Muito obrigada por nos receber. Obrigado.